Aos 67 anos, Sharon Stone finalmente quebrou o silêncio e admitiu aquilo que o mundo inteiro já suspeitava há décadas, mas nunca teve coragem de afirmar em voz alta. Depois de uma carreira marcada por escândalos, manipulações nos bastidores de Hollywood, traições emocionais, rejeição cruel da indústria e cicatrizes invisíveis que ela escondeu por anos atrás de um olhar sedutor e uma postura impenetrável, a estrela de Instinto Selvagem resolveu expor a verdade nua e crua. E o que ela revelou é muito mais profundo, sombrio e surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. Hoje você vai conhecer detalhes nunca antes ditos sobre o que realmente aconteceu na cena mais polêmica de sua carreira, aquela que a transformou num ícone mundial, mas que ela garante ter sido filmada sem o seu consentimento completo. Vai entender como foi silenciada, descartada e traída por pessoas que fingiam ser aliados. Vai ouvir sobre os bastidores de relações com homens poderosos, que se encantavam pela imagem, mas nunca enxergaram a mulher real por trás da fama. E sim, ela também vai admitir segredos sobre sua saúde mental, diagnósticos que explicam sua personalidade forte e até a razão pela qual muitos a consideravam excêntrica ou difícil. Antes de começar, se você é fã de revelações impactantes, histórias reais, corajosas e cheias de nuances, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei, porque isso não só ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, como também mostra para o YouTube que você valoriza conteúdo profundo e fora da mesmice. E se quiser apoiar ainda mais esse trabalho, clique no botão Super Thanks e contribua com qualquer valor. Isso faz toda a diferença para mantermos esse tipo de conteúdo no ar. Se não puder ajudar financeiramente, tudo bem. Comenta aqui embaixo qual parte da história mais te surpreendeu, porque a sua participação também é essencial. Agora se prepare, porque o que você vai ver a seguir é uma viagem por verdades escondidas, por feridas abertas e por uma mulher que, aos 67 anos, escolheu ser mais autêntica do que nunca. Fica até o fim, porque a última revelação vai te impactar profundamente e mudar a forma como você enxerga Sharon Stone para sempre. Sharon Von Stone nasceu em 10 de março de 1958, na pequena cidade de Merrillville, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Desde muito cedo, demonstrava ser uma criança fora do comum, filha de Joseph Stone, um operário rigoroso, e Dorothy, uma dona de casa com raízes humildes e visão conservadora. Sharon cresceu em uma família tradicional de classe trabalhadora que valorizava a disciplina, a fé e a dedicação aos estudos. Com irmãos e vizinhos ao redor, ela teve uma infância cercada de simplicidade, marcada por valores rígidos e um senso profundo de sobrevivência e resiliência. Já na infância, seu potencial intelectual chamou a atenção. Sharon foi identificada como superdotada e seu QI foi testado acima da média, o que a levou a pular séries e a ingressar na universidade aos 15 anos, algo extremamente incomum para a época. Ela estudou Belas Artes e Escrita Criativa na Edinburgh University of Pennsylvania, onde sua paixão pela comunicação e pela expressão artística começou a se revelar com mais força. No entanto, apesar de sua aptidão acadêmica, Sharon sempre sentiu que seu lugar estava além dos muros da universidade. Seu rosto, com traços marcantes, olhar penetrante e uma beleza magnética que combinava delicadeza com uma força intensa, chamava a atenção por onde passava. Um dia, ao participar de um concurso de beleza local por insistência de uma tia, foi notada por um olheiro da Ford Models, uma das agências de modelos mais prestigiadas da época. Aos 19 anos, Sharon trocou o interior da Pensilvânia pela agitação de Nova York, onde iniciou sua carreira como modelo profissional. Com campanhas publicitárias, capas de revistas e comerciais para marcas renomadas, sua presença ganhou espaço na indústria da moda, mas isso não a satisfez por completo. Ela queria mais do que posar para fotos ou desfilar em passarelas. Desejava contar histórias, viver outras vidas e impactar o público de uma forma mais profunda. Foi aí que decidiu tentar a sorte no cinema, uma escolha ousada e arriscada, especialmente nos anos 80,
quando a transição de modelo para atriz era vista com desconfiança e pouco respeito dentro da indústria. Sharon se mudou para Los Angeles com poucos contatos, algum dinheiro economizado e uma confiança inabalável em seu próprio talento. Os primeiros anos foram desafiadores. Recebeu papéis pequenos e muitas vezes estereotipados, interpretando a mulher bonita e misteriosa que pouco falava. Seu primeiro papel de destaque foi como figurante em Stardust Memories, de Woody Allen, em 1980. A aparição durou poucos segundos, mas abriu portas para outras participações menores em filmes como Irreconcilable Differences e Police Academy 4. Mesmo com pouco tempo de tela, Sharon deixava sua marca, com uma presença cênica hipnotizante e um olhar que sugeria profundidade, mesmo quando o roteiro não lhe dava muitas falas. Determinada a mostrar mais do que beleza, Sharon começou a estudar atuação com afinco, buscando professores renomados, fazendo workshops e mergulhando em técnicas dramáticas. Seu trabalho duro começou a render frutos quando foi escalada para o filme Total Recall, em 1990, ao lado de Arnold Schwarzenegger. No papel da esposa ambígua e traiçoeira, ela conseguiu equilibrar sensualidade e intensidade dramática, chamando a atenção da crítica e do público. Foi o divisor de águas que a colocou no radar de diretores e produtores de peso. 2 anos depois, veio o papel que mudaria sua vida para sempre. No entanto, longe dos holofotes, suas relações foram muitas vezes marcadas por frustrações, desilusões e uma busca constante por uma conexão emocional verdadeira, algo que, como ela mesma revelou em entrevistas, foi mais difícil de encontrar do que o público imaginava. Seu primeiro casamento foi com o produtor de televisão Michael Greenburg, com quem se casou em 1984. O relacionamento começou com entusiasmo, mas logo ficou claro que eles tinham visões de mundo muito diferentes. A relação durou até 1990 e, segundo Sharon, foi marcada por distanciamentos emocionais e pela dificuldade de equilibrar duas personalidades fortes em um mesmo espaço. Após o divórcio, ela declarou que o casamento a deixou emocionalmente esgotada, mas também a ensinou a nunca mais abrir mão de sua voz e de sua identidade para agradar alguém. Nos anos seguintes, Sharon se envolveu com uma série de homens influentes do mundo artístico, esportivo e empresarial, mas poucos desses romances foram longos ou verdadeiramente significativos. Um dos relacionamentos mais comentados da época foi com o produtor Bob Wagner, figura importante nos bastidores da indústria do entretenimento. Eles tiveram um breve romance que atraiu a atenção da imprensa, mas terminou discretamente, sem grandes escândalos. Durante as filmagens de Instinto Selvagem, surgiram rumores de que ela estaria envolvida com o diretor Paul Verhoeven, mas Sharon sempre negou com firmeza, afirmando que seu foco era exclusivamente profissional. Já nos anos 90, Sharon foi vista com frequência ao lado de personalidades como Richard Gere, Christian Slater e até mesmo George Clooney, mas todos os relacionamentos foram efêmeros e envoltos em mistério. Um caso que chamou muita atenção foi com o cantor Dwight Yoakam, conhecido pelo temperamento forte. Embora parecessem apaixonados em público, a relação acabou de forma abrupta. Sharon, mais tarde, disse que se sentia emocionalmente negligenciada e que os altos e baixos do relacionamento a afetaram profundamente. Ela também viveu um romance com o milionário Steve Bing, herdeiro de uma fortuna do setor imobiliário, que também teve outros relacionamentos famosos e polêmicos. Apesar da riqueza e do glamour que cercava o casal, Sharon revelou em uma entrevista que a relação carecia de profundidade emocional e que ela se sentia solitária mesmo estando acompanhada. Um dos relacionamentos mais marcantes de sua vida foi com Phil Bronstein, jornalista e editor do jornal San Francisco Chronicle, com quem se casou em 1998. Esse foi seu segundo casamento e um dos mais duradouros, durando até 2004. O casal adotou juntos um menino chamado Rowan, que passou a ser o centro da vida de Sharon. Em uma conversa franca com Oprah Winfrey, disse que se sentia incompreendida por muitos parceiros e que a maior parte dos homens com quem se relacionou projetava nela fantasias baseadas em seus personagens, sem se preocupar em conhecer quem ela realmente era. Também afirmou que, em momentos de vulnerabilidade, chegou a se apaixonar por homens que prometiam segurança emocional, mas que na prática entregavam controle e manipulação,
Teve que lidar com dores profundas, traumas silenciosos, problemas de saúde devastadores e perdas emocionais que mudaram completamente o rumo de sua existência. Um dos capítulos mais dramáticos e comoventes de sua vida começou em setembro de 2001, quando, de forma repentina, ela sofreu um aneurisma cerebral gravíssimo. A dor de cabeça intensa que sentiu naquele dia parecia, nas palavras dela, como se tivesse sido atingida por um raio. O que ela não sabia naquele momento é que sua vida estava por um fio. Foi levada às pressas para o hospital, onde os médicos diagnosticaram uma hemorragia cerebral que a deixou entre a vida e a morte. Ela passou por um longo e delicado processo cirúrgico que durou horas, seguido de um período de internação e recuperação ainda mais desafiador. Durante semanas, ficou com limitações cognitivas e motoras. Teve que reaprender a falar, a andar e até a reconhecer objetos e expressões simples. Muitos não acreditavam que ela fosse se recuperar completamente, e a própria Sharon confessou, anos depois, que houve momentos em que pensou que não voltaria a ser a mesma. O impacto físico foi enorme, mas o impacto emocional foi ainda mais profundo. Durante esse período, ela percebeu o quanto a fama e o prestígio são frágeis diante da fragilidade humana. Amigos e colegas de trabalho começaram a se afastar. As ofertas de trabalho desapareceram. A indústria que a idolatrava simplesmente virou as costas quando ela ficou doente. Foi uma solidão cruel, agravada pelo fato de que, naquele momento, ela estava em um dos pontos mais altos de sua carreira. A sensação de abandono por parte de Hollywood foi um golpe duro. Sentia-se descartada, invisível e esquecida. O trauma do aneurisma também mexeu com sua autoestima. Perdeu massa muscular, teve sequelas nos nervos da perna e do rosto e passou a sentir dores constantes que a impediam de realizar atividades simples. Por muito tempo, evitou se olhar no espelho. Disse que se sentia deformada e com vergonha do próprio corpo. A vaidade, que havia sido uma das ferramentas da sua carreira, foi substituída por uma luta diária para se manter viva, lúcida e funcional. Paralelamente ao drama físico, Sharon também enfrentava uma série de dores emocionais relacionadas à maternidade. Ela e seu então marido, o jornalista Phil Bronstein, estavam tentando construir uma família e já haviam adotado um menino chamado Rowan. O desejo de ter filhos biológicos era forte, e ela passou por múltiplas tentativas frustradas de engravidar. Sofreu um aborto espontâneo doloroso que a abalou profundamente. Perder um bebê em meio a tantas outras dores foi algo que ela descreveu como uma ferida que nunca cicatriza. Após o divórcio de Phil, enfrentou uma batalha legal desgastante pela guarda do filho. Apesar de ter sido a principal cuidadora de Rowan por anos, o tribunal decidiu conceder a guarda ao ex-marido. Sharon ficou devastada. Disse que acordava todos os dias com o coração partido por não ter o filho ao seu lado e que chorava todas as noites sozinha, tentando entender como uma mãe amorosa e dedicada podia ser afastada de seu filho por um sistema frio e injusto. Ao mesmo tempo, Sharon ainda lidava com fantasmas antigos, como os traumas da infância que haviam sido enterrados por muito tempo. Em sua autobiografia, ela revelou que foi vítima de abuso sexual por parte de seu avô, uma dor que guardou em silêncio durante décadas. O silêncio da família em torno do que aconteceu fez com que ela se sentisse sozinha, desacreditada e culpada. O trauma se manifestava em forma de ansiedade, insônia e crises de pânico, especialmente em momentos em que se sentia exposta ou vulnerável. Ainda assim, ela manteve a postura de força diante do público, muitas vezes usando o humor e a ironia como escudos. A combinação de traumas físicos, emocionais e psicológicos levou Sharon a um processo profundo de transformação interior. Ela buscou apoio na meditação, na espiritualidade e nas artes visuais, passando a pintar como forma de expressar a dor e encontrar cura. Também se aproximou de causas sociais e se tornou embaixadora de instituições que cuidam de vítimas de AVC e abuso sexual. Embora nunca tenha assumido uma postura de vítima, Sharon fez questão de dar visibilidade às lutas que viveu e mostrar que por trás do glamour de Hollywood havia uma mulher que caiu, levantou e se reinventou. Uma das perdas mais significativas para ela foi a própria identidade pública. Depois do aneurisma, Sharon descobriu que não era mais considerada uma atriz desejável para grandes estúdios. Foi rejeitada em testes, ignorada em reuniões e muitas vezes tratada com condescendência.
O tempo passou e os holofotes se voltaram para outras atrizes mais jovens. Ela percebeu que, em Hollywood, a idade e a saúde fragilizada são vistas como obstáculos quase intransponíveis para uma mulher, independentemente de seu talento ou legado. Esse tipo de rejeição foi um luto simbólico. Ela precisou enterrar a imagem da estrela absoluta que havia construído ao longo dos anos para dar lugar a uma nova versão de si mesma. Durante esse período de escuridão, encontrou forças na maternidade. Adotou mais 2 filhos, Laird e Quinn, e se dedicou integralmente a ser mãe, criando um lar amoroso e protegido para os meninos. Eles foram sua motivação para seguir em frente, mesmo quando tudo parecia desabar. Sharon disse que a maternidade foi o único lugar onde encontrou aceitação incondicional e onde pôde ser ela mesma sem máscaras, sem exigências e sem julgamentos. Com o tempo, ela voltou a atuar, mas em projetos menores, mais independentes e com papéis que refletiam sua maturidade. Escolheu personagens com histórias de superação, dor e dignidade, alinhadas com sua própria jornada. Participou de séries, filmes europeus e produções que lhe permitiam manter sua essência criativa sem se submeter às pressões comerciais da grande indústria. Seu senso de humor mordaz e sua coragem para falar verdades que muitos evitam, e ao longo de sua carreira fez uma série de revelações bombásticas e declarações polêmicas que causaram impacto na indústria do entretenimento e também no público em geral. Diferente de muitas celebridades que preferem manter uma imagem controlada e cuidadosa, Sharon optou por um caminho mais honesto e desafiador, se expondo com franqueza e não poupando críticas a um sistema que por anos a explorou, a descartou e tentou silenciá-la. Uma das primeiras e mais controversas revelações veio quando ela decidiu contar a verdade por trás da cena mais famosa de sua carreira, aquela em que cruza as pernas no interrogatório do filme Instinto Selvagem. Durante muitos anos, a cena foi vista como um símbolo de ousadia e poder feminino, mas a própria Sharon afirmou que não tinha pleno conhecimento de que suas partes íntimas estariam visíveis na cena. Segundo ela, o diretor pediu que tirasse a roupa íntima porque a peça refletia a luz e comprometeria a filmagem, mas garantiu que nada apareceria. Só na primeira exibição do filme, diante de uma sala cheia de executivos, ela percebeu que havia sido enganada. Sentiu-se humilhada, envergonhada e traída. A decisão de permitir que a cena continuasse no filme foi tomada após muita reflexão e raiva, mas sua postura mudou com o tempo. E ela passou a denunciar abertamente essa manipulação como um dos muitos exemplos de abuso de poder sofridos por mulheres em Hollywood. Outra revelação extremamente dolorosa que causou forte repercussão foi a que trouxe à tona o abuso sexual que sofreu na infância. Em sua autobiografia, Sharon contou que foi molestada por seu avô materno durante anos, um trauma profundo que sua família preferiu ignorar ou silenciar. Ela descreveu com detalhes o medo, a confusão e a dor emocional de ser uma criança em sofrimento e não encontrar apoio nos adultos ao seu redor. A coragem de compartilhar essa parte sombria de sua história foi recebida com respeito e admiração, e inspirou muitas outras mulheres a romperem o silêncio sobre abusos semelhantes. Sharon também falou abertamente sobre como a indústria do cinema sempre tratou o envelhecimento feminino com desprezo. Em diversas entrevistas, revelou que foi descartada para papéis importantes simplesmente por ter passado dos 40 anos, enquanto seus colegas homens continuavam a ser celebrados e escalados como protagonistas, mesmo já tendo cabelos grisalhos e rugas profundas. Disse que muitas vezes se sentiu invisível em reuniões, que não era ouvida ou respeitada, e que a pressão para manter uma aparência jovem e desejável era tão intensa que, por um tempo, recorreu a procedimentos estéticos que a deixaram com uma aparência que ela mesma não reconhecia. Uma das frases mais impactantes que disse foi que chegou a ser chamada de acima do peso e sem valor por um produtor durante uma reunião de elenco. Ela também foi extremamente vocal sobre as diferenças no tratamento entre homens e mulheres em cenas de nudez e sexualidade. Disse que, enquanto os homens eram aplaudidos por protagonizarem cenas ousadas, as mulheres eram julgadas, rotuladas ou ridicularizadas. Ela se sentiu exposta muitas vezes e, mesmo sendo considerada um símbolo sexual,
revelou que por dentro se sentia desconectada dessa imagem que os outros projetavam sobre ela. Sharon afirmou que, por anos, teve dificuldade para se reconhecer nas fotos de revistas, pois a imagem pública construída sobre ela era distante de sua verdadeira identidade. Outra confissão que causou surpresa foi quando admitiu que teve dificuldades para compreender e se encaixar nas normas sociais comuns desde criança e, mais tarde, foi diagnosticada com uma forma leve de autismo. Isso ajudou a explicar sua sensibilidade emocional, sua introspecção e até algumas reações que, em determinados momentos, foram vistas como arrogância ou excentricidade. Ela revelou que passou grande parte da vida se sentindo deslocada e que finalmente entendeu o motivo disso ao receber o diagnóstico já adulta. Essa revelação tocou muitas pessoas e abriu uma discussão importante sobre neurodiversidade e aceitação. Sharon também fez críticas duras ao sistema judicial americano, especialmente depois de perder a guarda de seu filho adotivo, Rowan, para o ex-marido Phil Bronstein. Ela afirmou que foi discriminada por ser uma mulher famosa e solteira, e que o tribunal favoreceu o ex-marido por ele ter uma imagem mais tradicional e socialmente aceitável. Contou que sofreu preconceito por sua carreira, por seus filmes e até por ser uma mulher independente. Em uma entrevista emocionada, declarou que perdeu mais do que a guarda, perdeu momentos únicos da infância do filho que jamais voltariam. Isso a levou a questionar os critérios de justiça e o machismo institucionalizado que ainda existe em muitas esferas do poder. Em outra declaração polêmica, Sharon confessou que perdeu inúmeras oportunidades por não ceder aos jogos de poder de Hollywood. Disse que recusou dormir com diretores, produtores e executivos e que por isso foi punida com exclusão e desprezo. Em sua visão, havia uma cultura de silêncio e submissão que impedia as mulheres de denunciarem essas situações sem sofrerem represálias. Ela contou que por diversas vezes se viu isolada, desacreditada ou ridicularizada por simplesmente dizer não. Durante o movimento Me Too, foi uma das primeiras atrizes a apoiar publicamente as vítimas e a compartilhar suas próprias experiências, embora tenha dito que muitas das histórias de abuso em Hollywood eram abafadas há décadas e que as consequências recaíam sempre sobre as mulheres. Outra fala marcante veio quando ela afirmou que se arrependeu de não ter se posicionado mais cedo em várias situações. Disse que, por medo, aceitou calar em momentos em que sabia que estava sendo desrespeitada ou manipulada e que levou anos para recuperar sua voz e sua coragem. Até que, aos poucos, com o passar do tempo, com sua maturidade e uma postura cada vez mais autêntica e transparente, Sharon começou a admitir abertamente coisas que durante anos todos suspeitavam, mas ninguém tinha plena certeza. E ao fazer isso, não apenas desfez mitos, como também revelou a complexidade de uma mulher que nunca se encaixou nos moldes impostos pela fama e pela indústria do entretenimento, sendo uma das primeiras confissões mais impactantes o fato de que ela, durante muito tempo, se sentiu profundamente desconectada da imagem pública construída em torno de si, dizendo que as pessoas viam nela uma deusa fria, inalcançável, quase robótica, mas que por dentro havia uma mulher extremamente sensível, insegura e em constante busca por aceitação emocional, explicando que ser transformada num símbolo sexual não foi algo que ela desejou ou provocou, mas sim um rótulo criado por homens poderosos que a moldaram de acordo com suas fantasias, e que a famosa cena em que cruza as pernas no filme Instinto Selvagem foi a materialização desse processo, pois naquela ocasião ela confiou em um diretor e depois se deu conta de que estava sendo usada como isca para o sucesso de um filme que se apoiava quase inteiramente em sua exposição, tendo admitido que quando viu a cena pela primeira vez na sala de exibição, cercada de executivos que riam ou se mexiam desconfortavelmente na cadeira, sentiu vergonha e raiva, mas também uma espécie de paralisação, como se tivesse perdido o controle sobre seu próprio corpo, e ao aceitar que a cena fosse mantida no filme, estava, de certa forma, tentando resgatar uma parcela de poder sobre algo que já lhe havia sido tirado, confessando que por muitos anos viveu sob o peso daquela imagem, sendo julgada, objetificada e até desacreditada em sua competência artística, como se sua inteligência e talento fossem irrelevantes diante de sua aparência,
E mais tarde ela confirmou o que muitos já percebiam, que esse tratamento misógino e reducionista foi um dos grandes fatores que a afastaram dos grandes papéis após os 40 anos. Pois embora tivesse se reinventado como atriz, produtora e ativista, os estúdios simplesmente não estavam dispostos a enxergá-la para além do estereótipo da femme fatale, e isso a obrigou a encontrar novos caminhos, inclusive fora do circuito comercial de Hollywood. Mas talvez uma das revelações mais comoventes que Sharon fez nos últimos anos foi a admissão de que, mesmo após ter conquistado fama mundial, dinheiro e reconhecimento, muitas vezes se sentiu solitária, deslocada e emocionalmente carente, afirmando que se envolveu com homens que não a amavam verdadeiramente, mas apenas se encantavam pela ideia dela, pelo mito que o cinema havia criado, e que em muitas dessas relações ela se viu diminuída, calada, às vezes manipulada, tendo que esconder suas opiniões ou suavizar sua personalidade para manter o equilíbrio, e admitiu que chegou a acreditar que o problema era ela, que era exigente demais, intensa demais, e só depois de muita terapia, amadurecimento e dor, entendeu que não havia nada de errado em ser uma mulher complexa, profunda e difícil de rotular. Outra confissão que fez o público enxergá-la com novos olhos foi sobre sua experiência com a maternidade, pois Sharon contou que sofreu múltiplos abortos espontâneos antes de adotar seus 3 filhos, e que cada perda foi devastadora, especialmente por ser tratada como algo menor, como se a dor de uma mulher que perde um filho antes do nascimento não fosse legítima ou digna de luto, e ao falar sobre isso com tanta sensibilidade e clareza, ela deu voz a milhões de mulheres que passaram por essa dor em silêncio, trazendo à tona um tema que ainda é tabu, mas uma das declarações mais surpreendentes e que confirmou aquilo que muitos apenas intuíam, foi quando ela revelou ter sido diagnosticada com uma forma leve de autismo, o que, segundo ela explicou, a fez compreender muitos comportamentos e sentimentos que até então pareciam confusos ou deslocados, como sua hipersensibilidade, sua dificuldade com interações sociais forçadas, sua tendência ao isolamento e até sua introspecção criativa, afirmando que esse diagnóstico, longe de ser um peso, foi uma libertação, pois lhe deu uma nova perspectiva sobre si mesma e permitiu que parasse de se culpar por não se encaixar nos padrões de comportamento que o mundo esperava dela. E embora essa revelação tenha causado espanto em alguns, muitos admiraram sua coragem e autenticidade, reconhecendo nela uma voz poderosa para a neurodiversidade. Mas não foi apenas sobre ela mesma que Sharon falou com sinceridade, pois ao longo dos anos ela também confirmou que sabia de muitos casos de abuso, assédio e manipulação em Hollywood e que por medo, insegurança e até falta de apoio, demorou para falar. Algo que, segundo ela, ainda pesa em sua consciência. E quando o movimento Me Too surgiu, ela foi uma das primeiras atrizes de renome a se posicionar a favor das vítimas e a compartilhar histórias que antes estavam guardadas. Nos dias de hoje, Sharon Stone vive uma fase profundamente transformadora, marcada por equilíbrio, autoconhecimento e uma conexão genuína com aquilo que realmente importa em sua vida. Depois de décadas sob os holofotes, enfrentando os altos e baixos do estrelato, da saúde, dos relacionamentos e das exigências de uma indústria que sempre impôs mais do que ofereceu, ela finalmente encontrou um espaço de paz onde pôde se reconectar com sua essência, longe da pressão de ser perfeita, sexy ou eternamente jovem, e mais próxima de si mesma como mulher, mãe e artista. Sem precisar provar nada para ninguém, sua rotina agora é mais reservada, centrada na maternidade, na arte e em causas que realmente tocam sua alma. Após a adoção de seus 3 filhos, Ron, Laird e Quinn, Sharon se dedicou com intensidade ao papel de mãe, criando um lar baseado em amor, empatia e liberdade emocional. Ela costuma dizer que ser mãe foi a maior e mais profunda experiência da vida, algo que a fez entender a dimensão do cuidado, do compromisso e da entrega, mesmo tendo enfrentado obstáculos imensos. Como a perda da guarda de Rowan durante um período difícil de sua vida, ela nunca desistiu de estar presente, de oferecer apoio e de construir com os filhos uma relação verdadeira, livre de vaidades ou imposições. Hoje, todos já estão crescidos e ela fala com orgulho sobre a maturidade e o caráter deles, descrevendo-os como sua maior realização. Além da maternidade,
Sharon redescobriu sua paixão pela arte plástica, especialmente pela pintura, e encontrou nesse universo uma forma poderosa de expressão. Suas obras já foram expostas em galerias e são marcadas por emoção, espiritualidade e uma sensibilidade que surpreende quem a conhece apenas como atriz. A arte se tornou um refúgio, um território onde ela pode ser vulnerável e livre, onde transforma memórias, dores e esperanças em cores e formas. Também passou a se dedicar à filantropia com seriedade, apoiando causas ligadas à saúde mental, prevenção do AVC, combate ao abuso sexual e empoderamento feminino, usando sua própria história como ferramenta de conscientização e inspiração, ao compartilhar publicamente suas experiências de trauma, rejeição e superação. Sharon ajuda outras mulheres a se reconhecerem e a acreditarem em sua capacidade de recomeçar. Com o passar dos anos, seu discurso ganhou ainda mais força e autenticidade. Ela passou de musa provocante a símbolo de resiliência e consciência feminina, sendo constantemente convidada para palestras, premiações e eventos sociais onde sua presença representa muito mais do que um rosto conhecido.